Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Forex com Thiago Lacerda. Esse canal é dedicado aos meus amigos, seguidores que gostam do mercado de Forex. E por se tratar de um mercado de renda variável altamente especulativo, onde o nível de risco de exposição dos investidores e traders acaba sendo maior, já eu gosto de começar falando que não é um mercado para todos. É um mercado apenas para aquelas pessoas que realmente entendem e gostam da especulação financeira e sabem aí se posicionar, se colocar frente a um risco iminente existente nessa questão. Bom, o Forex ele vem tomando cada vez mais volume nas negociações mundiais. Ele é um dos mercados mais utilizados e de maior transação financeira do mundo, porque os grandes players, os grandes operadores desse mercado são os grandes conglomerados, os grandes bancos, as grandes indústrias e governos, inclusive, porque ele lida com a questão cambial, a questão das moedas dos países no mundo, tá certo? E no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto, voltar a atenção da minha audiência aqui para um ponto muito importante que tem crescido bastante no mercado, que é a questão da inteligência artificial, do uso da inteligência artificial dentro das operações financeiras, ou seja, a criação de sistemas, de EAs, de robôs para a gestão financeira e o ganho de dinheiro em cima da especulação financeira no mercado. Alguns alertas importantes eu gostaria de fazer porque eu tenho percebido que muita gente tem confundido as coisas e acabam perdendo dinheiro por causa disso. Então, para entrar no ponto e aí mostrar um pouquinho do meu robô, né, que também tem vídeo aqui no canal, que é o robô Jarvis, que eu brinquei lá com o Jarvis do Tony Stark, que está aí indo para o seu fechamento aí, no seu segundo mês já tem vários clientes utilizando e tal. Então eu quero mostrar um pouquinho dos resultados, mas eu quero falar um pouco da questão de como surgiu essa história toda. Aqui na tela eu tenho a foto do ENIAC. O ENIAC foi o primeiro robô, ou melhor, o primeiro computador, olha aí, eu estou confundindo as palavras aqui, o primeiro computador inventado lá na década de 50, lá em 1946, esse robô foi montado e praticamente a função teórica que ele possuía era uma função de cálculo, de computação, como o próprio termo, né, sugere, ou seja, computação de dados, guardava dados e fazia cálculos em cima desses dados. Era quase que uma calculadora gigante. Mas na mesma década, pessoal, na mesma década de 50, começaram-se as pesquisas sobre o que nós conhecemos hoje como inteligência artificial, ou chamado IA, que é na realidade um ramo dessa ciência que nasceu lá na década de 50, da computação, onde os estudiosos eles procuram simular princípios de pensamento, simular aspectos mentais do ser humano, tá? Então o estudo da inteligência artificial começou lá na década de 50, tá certo? Tem os carinhas lá que foram os precursores dos primeiros modelos teóricos e tal. E a gente vem percebendo o fato de que no mercado financeiro, que é o nosso caso, ou seja, especificamente onde nós trabalhamos, o uso desses modelos teóricos para simular ações, ou seja, reações, atitudes humanas. E é daí também do desenvolvimento do mercado financeiro onde nascem os primeiros robôs, que o termo não é muito bem utilizado, né? Ou seja, quando a gente vê um computador, que é um sistema artificial local, a gente não pode relacionar isso com um robô. O que seria um robô? Robô seria uma máquina dinâmica que se mexe, enfim, que executa alguma tarefa física. Isso seria um robô. Mas os robôs, no início das suas construções também, eram muito voltados para a parte da indústria, para a parte da montagem. Eles não tinham a conotação de um sistema de inteligência artificial. Então, quando eu trato, por exemplo, a questão de um robô, né? Eu poderia colocar entre aspas isso aqui, do mercado financeiro, a gente tem que abstrair a ideia, né? Na verdade, a gente está trabalhando com um sistema, um software de computador
que procura simular, procura adaptar a mesma atitude de um trader humano. Aqui mora um perigo que eu já citei aqui no canal e por isso que esse vídeo serve também de alerta. Pessoal, não existe ainda na humanidade um sistema de inteligência artificial pleno. Não existe ainda na humanidade, apesar dos avanços impressionantes em algumas áreas, né, de robôs autômatos, ou seja, robôs que agem sozinhos, que conversam, que possuem interlocução com usuários, possuem interface quase que simulando a interface humana. Se vocês buscarem aí na internet, vocês vão ver robôs, né, androides, simuladores, que inclusive os caras fazem pele, né, no robô, para que ele fique parecido com um ser humano, e eles estão avançando muito rápido nesse sentido, e eu arrisco a dizer que logo, logo, nos próximos anos, nós teremos androides quase que dificilmente você vai notar a diferença entre um androide e um ser humano. Mas ainda é algo muito legado, digamos assim, da ficção científica. Nós ainda não temos uma inteligência artificial plena capaz de simular exatamente os princípios mentais de um cérebro humano, de um sistema cognitivo humano. Mas os ensaios que estão sendo feitos já estão muito interessantes e, na realidade, tratam-se de simulações de princípios de atitudes humanas. Quando eu trago para o mercado financeiro, a ideia aqui é fazer com que um software ligado ao teu home broker possa, de forma autômata, ou seja, sozinha, implementar as atitudes que você implementaria manualmente, tá certo? Então, por exemplo, um robô que opera Forex, que vai abrir compras e vendas em determinados momentos, seguindo determinados padrões de mercado, nada mais é do que um sistema de inteligência artificial, independente do modelo que você esteja usando. Ah, mas eu posso estar tratando isso de uma maneira bem linear, de uma maneira estruturada, onde não é realmente, ele não leva em consideração tudo que um trader profissional humano levaria. É óbvio, né, pessoal? Você nunca vai alcançar, ao menos por enquanto você ainda não tem essa condição, uma simulação plena. E é por essa justa razão, por você não conseguir estabelecer uma simulação plena num software, que os robôs atuais, eles são falhos. Ou seja, você não consegue um robô absoluto, um robô perfeito, um robô que automaticamente substitua o trader de sucesso. Se isso já fosse possível atualmente, todos os traders manuais já estariam parando de trabalhar manualmente e utilizando robôs. Correto? Mas a gente percebe que ainda existem traders manuais que performam muito melhor do que os robôs. E que a estatística mostra isso, a maior parte dos traders que delegam a sua conta de forma absoluta a um robô acaba perdendo seu dinheiro mais cedo ou mais tarde. No entanto, existe uma terceira via, existe uma brecha nesse processo, que é a conotação dos robôs auxiliares. Isso mesmo, é aquele robô que ele não vai tomar conta completamente da tua operação, mas ele vai te ajudar na tua tomada de decisão. Por quê? Porque o robô, por ser mecânico, ele é capaz de ficar rodando 24 horas por dia. Se você liga numa VPS, por exemplo, teu MetaTrader, ele é capaz de monitorar muito mais pares de moedas do que você consegue monitorar visualmente no teu MetaTrader. Então você consegue, por exemplo, no caso do Jarvis, que é o meu robô, ele monitora aí os 28 pares principais. E ele vai entrar naqueles pontos didáticos, naquele suporte de resistência que eu programei ele para entrar. Então ele espera, ele não tem, digamos assim, a interferência emocional ou a angústia, talvez, emocional que os traders profissionais passam devido ao estresse, devido a uma série de coisas. Tá certo? Então, um robô auxiliar, ele já muda completamente o contexto. E eu arrisco a dizer que é o futuro das operações financeiras dos mercados especulativos. É o trader trabalhar em loco, ou seja, ele nunca vai deixar solta a sua conta, mas usar sistemas de inteligências artificiais para lhe
fornecer-lhe, ajudar, ser um auxiliar no processo de tomada de decisão nas análises que ele estiver acompanhando. Então já existem robôs no mercado, por exemplo, que monitoram notícias, que monitoram índices macroeconômicos, ou seja, quando sai o valor de um índice acima ou abaixo, o robô toma um sinal para fornecer a esse trader a informação correta, ou seja, as decisões delegadas a sistemas autômatos. Com essa ideia, eu comecei a pensar o meu robô, né? Então o Jarvis aqui ele é um auxiliar que trabalha em paralelo com você, monitorando os 28 pares principais. Então aqui, pessoal, eu queria convidar quem ainda não teve a oportunidade de assistir, aqui mesmo do canal, o vídeo Jarvis e a Lacerda FX, que é o vídeo explicativo do funcionamento desse robô. Esse robô está sendo comercializado a um preço que eu julgo ser um preço muito barato, tá? Com desconto ainda de 50% para quem faz parte da corretora que eu tenho parceria, que é a W7, entrou pelo meu link de IB. E você pode ter aí um auxiliar que vai dar um gás, vai dar um up na tua tomada de decisão. E para não deixar em branco, né? Aqui está o MQL5 da conta PAN, que eu abri também na W7, porque alguns clientes eles querem investir, gostaram da abordagem, mas não querem ter que ficar instalando em casa ou numa VPS própria, eles querem simplesmente investir. Então está aqui uma alternativa, na W7 tem as chamadas contas PANs, né? Ele tem performado bem, ele performou 6% no mês de dezembro, ele foi iniciado no mês de dezembro, e agora em janeiro ele já acumulou mais de 5%. E ele é um robozinho que ele tem uma didática muito interessante, ele mantém, né, o seu drawdown, o flutuante, bem baixo, ele pega toda a técnica que eu uso e a linka, ou seja, linka essa técnica com vários padrões de segurança que eu defini. Né? Então, nível de margem, não extrapolar o número de ordem, né? Então tem fechamento em break-even, fechamento parcial, ou seja, tem vários elementos que no nível 7, aí quem não sabe do que eu estou falando vai assistir o vídeo explicativo sobre o robô, vai ver, no nível 7 está liberado, que é o nível que eu uso aqui. Né? Então a ideia aqui é você que está começando a aprender, que está começando a desenvolver no mercado de Forex, poder colocar o robô em paralelo as tuas operações. Então você está lá analisando, por exemplo, o euro-USD e automaticamente o robô está monitorando os 28 pares para você. Daqui a pouco ele abre uma ordem, por exemplo, em CHF e JPY, que você nem estava analisando. Né? Ou seja, como ele segue um padrão de análise dentro daquilo que você faz, você tem esse monitoramento. E é interessante porque a liberdade das configurações é toda do investidor. Eu criei em formato de níveis para trabalhar os aspectos assim da construção da própria conta. Né? Essa é uma conta que tem atualmente aí $950, mas você pode começar com ela a partir de $100 e o robô já funciona bem de forma interessante. O ideal é com um pouquinho mais, né? Que você tem aí uma gordura aí $200, $300 e aí você já consegue trabalhar de forma bem segura, tá certo? Eu fico à disposição para quem quiser conhecer mais, você assiste o vídeo lá e pode me chamar nas redes sociais. E se você se interessar em adquirir o robô, eu estou à disposição para te orientar. Toda a aquisição é feita a partir de um call pessoal que eu faço com a pessoa para ensinar a usar, para verificar. Então você é incluído num grupo de WhatsApp, ou melhor, agora é de Telegram, um grupo de Telegram específico sobre esse robô, né, para a gente trocar ideia e tal. Ele já está na segunda versão, né? Depois que você adquire as versões essenciais, você ganha as atualizações gratuitamente. Então tá um projetinho comercial bem interessante, além do que ele tem um projeto de afiliado também, quando você indica, você ganha desconto para os seus upgrades e etc. Tá certo? Fico à disposição e qualquer coisa que vocês tenham dúvidas e quiser trocar uma ideia, tem o meu grupo de Telegram, aí a gente pode trocar ideias sobre inteligência artificial, sobre robôs de investimento, que é um assunto que daqui para frente vai ser cada vez mais presente no mundo dos investimentos. Podem ter certeza que é o futuro, não tem como voltar atrás isso aí, tá certo? Então a gente tem que aprender a utilizar. Eu lembro há uns anos atrás, né, quando chegaram os primeiros computadores, que eu não sabia mexer no computador
E eu lembro que algumas pessoas influentes na minha vida, familiares, mais velhos, estavam dizendo, filho, essa é o futuro, essa é a tendência que está vindo para ficar. Ou seja, você tem que aprender. Então é a mesma coisa que eu digo hoje para os traders e para os investidores, robôs de investimento, mas não qualquer robô, robôs absolutos como tem muito por aí. Não, esses quebram e quebram fácil. Eu digo robôs que se prestem como auxiliares, que te ajudem na tomada de decisão. Esses sim são robôs eficientes e você vai ter aí grandes lucros e uma facilidade muito maior com eles, tá certo? Em breve eu vou trazer aqui depoimentos de clientes que já estão usando esse robô para você também ter aí, conhecer o pessoal que está usando. E você pode pegar o MQL5 dele e monitorar, né, as performances daqui para frente, para os próximos meses, para você também acompanhar o trabalho. Um grande abraço, obrigado por ter assistido, se inscreve no canal, compartilha, dá o like, isso me ajuda demais. A gente se vê numa próxima oportunidade, um grande abraço aí e tchau!